Oi, meu nome é Isaac e nós iremos estudar características gerais dos animais. Todos os animais são eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Professor, o que são animais eucariontes, pluricelulares e heterotróficos? Animais eucariontes são aqueles que possuem a célula eucarionte. Suas células possuem núcleo e várias organelas, por exemplo, a mitocôndria. Na aula passada, eu falei sobre os procariontes. Uma das principais diferenças entre um ser procarionte e eucarionte é que no procarionte ele não tem núcleo e não tem uma organela chamada mitocôndria. Já na célula eucarionte, ele tem núcleo e tem todas as organelas, incluindo as mitocôndrias. Nesta imagem, você observa a anatomia da célula animal. Ele apresenta a membrana celular, um núcleo. Dentro do núcleo, eu tenho o nucleolo. Além disso, o material genético, que no caso pode ser o DNA. Ele possui também como organela o vacúolo, o lisossomo. Eu tenho uma estrutura líquida chamada citoplasma. Eu tenho uma estrutura responsável pela produção de energia chamada de mitocôndria. Eu tenho o complexo de Golgi, que hoje em dia é escrito como complexo golgiense, e eu também possuo o retículo endoplasmático. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, o endoplasmático liso e o endoplasmático rugoso. E qual é a diferença? É que no rugoso eu possuo os ribossomos. Os ribossomos estão no retículo endoplasmático rugoso, enquanto no retículo endoplasmático liso não há presença dos ribossomos. Pluricelulares são os seres vivos formados por várias células, diferente dos unicelulares, que são aqueles seres vivos que possuem uma única célula. Heterotróficos não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Aqueles que possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento é chamado de autotróficos. São conhecidos milhões de animais agrupados em mais de 30 filos aceitos atualmente. Professor, o que é esse negócio de filo? Filo vem do grego phylum e é usado na classificação dos seres vivos no reino animal, sendo dividido em diversos. Então aí temos nessa figura a categoria taxonômica do cão doméstico. Partindo de cima para baixo, eu tenho a espécie que nós estamos analisando, que no caso seria o cão doméstico, conhecido pelo nome científico Canis familiaris. Depois da espécie, eu tenho o gênero, que seria o Canis. Depois eu venho com a família, a que ele faz parte, que seria o Canidae. Eu tenho a ordem, você vai observando de cima para baixo que vai aumentando. A ordem aqui, ela depende da alimentação. No caso dessa espécie, ela é carnívora. Eu tenho a classe que ele faz parte, que no caso, como é um ser vivo que mama, é mamália. Eu tenho o chamado subfilo, por possuir vértebras. O subfilo é vertebrata. E eu tenho o que nós estamos aprendendo agora, que é o filo. O filo é o chordata. E ele faz parte de um grande reino, que no caso aqui é o reino animal, Animalia. Os animais podem ser de dois tipos, bilateral, radiada ou assimétrico. Oxi, o professor não disse que era dois tipos? Calma, os dois tipos é esse aqui, ó. Ele pode ser simétrico ou ele pode ser assimétrico. Esse A na frente quer dizer negação, ou seja, não tem simetria. Qual deles não tem simetria?
O último aqui, ó, assimétrico. No caso de simétrico, eu tenho dois tipos. Eu tenho o bilateral e eu tenho o radial. Tio, existe diferença entre eles? Sim. No caso do simétrico bilateral, a simetria relaciona-se a proporções equilibradas ou correspondência de tamanho e forma das partes de lados opostos de um plano mediano. No caso aqui, eu tenho os dois tipos. Eu tenho o bilateral e eu tenho o radial, que é o exemplo à sua direita. Ao comparar duas partes de um ser vivo, separados por um segmento de reta, eixo de simetria, ambas irão se sobrepor. É como se houvesse um espelhamento. Então, se eu pegar aqui na primeira imagem e traçar uma reta nesse sentido aqui, ó, você vai observar que o lado direito é igual, é semelhante ao lado esquerdo. Então, a simetria aqui, ela é do tipo bilateral. Se eu fizer o risco dessa maneira aqui, ó, traçar uma reta dessa forma, aí as coisas mudam. Por quê? Porque o lado de cima é diferente do lado de baixo. Então, na simetria bilateral, a reta traçada é longitudinal, de cima para baixo ou de baixo para cima. Já na radial, que é esse exemplo aqui da estrela, eu vou traçar uma linha saindo dessa extremidade, cortando a estrela do mar exatamente aqui, ó. Você observa que este lado, o lado número 1, é igual a esse lado número 2. E eu consigo de outras maneiras. Se eu traçar uma linha saindo dessa ponta da estrela, passando pelo centro e indo varar lá do outro lado, você vai observar que esse lado aqui que eu vou representar pelo número 3 é igual a esse lado aqui que eu vou representar pelo número 4. Aqui eu tenho um exemplo de um ser vivo assimétrico, ou seja, quando não há eixo de simetria, o ser vivo não é simétrico, ele é tido como assimétrico. Se eu traçar uma linha daqui para cá, uma reta, você observa que a parte de cima é diferente da parte de baixo. Se eu traçar uma linha longitudinal de cima para baixo, passando exatamente pelo meio, você observa também que o lado direito é diferente do lado esquerdo. Qualquer linha que eu traçar aqui, passando pelo meio, os dois lados opostos serão diferentes. Por isso, esse ser vivo é considerado assimétrico, ou seja, não tem simetria. Então, a diferença da simetria bilateral para radial é que na bilateral eu só consigo duas imagens iguais traçando uma única reta. No caso da radial, eu posso traçar diversas retas que eu vou obter o mesmo resultado, dois lados iguais, dois lados opostos semelhantes. O corpo pode ser dividido em duas metades iguais entre si, por diversos planos que passam pelo eixo central do organismo. De quem nós estamos falando? Da simetria radial ou da simetria bilateral? É claro, é a da simetria radial. Na simetria radial, ele pode dividir a metade iguais entre si por diversos planos que passam pelo eixo central. Tem que passar exatamente pelo eixo central do organismo. Tio, a estrela do mar é um organismo? Sim, a estrela do mar é um organismo. Os corpos simétricos radiais apresentam uma região oral, que contém a chamada boca, e uma aboral, região oposta, que contém a boca, mas não tem região cefálica, ou seja, não tem um cérebro, nem caudal. Não tem cauda e não tem a região cefálica, a região onde fica o encéfalo. Mas tem uma região oral que contém a boca e uma região oposta. E essa região oposta, a boca. Então, em cima é a boca, embaixo é a região oposta. A dedicação dada ao estudo será recompensada. Nunca duvide disso. Acredite no seu potencial que tudo vai dar certo. Até a próxima aula. Tchau. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.